aparece um arco-íris em volta. Esse é o glare que não traz nenhuma consequência, porque às vezes eu tenho aquela córnea um pouquinho mais edemaciada pelo aquela líquido, por aquela alteração, e eu vou ver a distorção da imagem, eu vou ver aquela imagem distorcida. Agora, a gente tem que avaliar sempre ao menor sinal de qualquer coisa que não é natural. A gente podia também, o senhor, por exemplo, com a sua santidade de vida, pode ver um halo. Sim, sim. Né? Nós vemos aquela auréola dos santos, né? Brincando um pouco, estou brincando, né? Mas também há manchas, por vezes. A visão, se vão certas manchas. Essas manchas têm um significado, é perda um pouco já da visão ou uma doença que está surgindo. Isso é muito importante, Dom Fernando. Dentro dos nossos olhos, a gente tem algumas estruturas que no decorrer da vida elas podem mudar a consistência. Na parte posterior do olho a gente tem uma substância chamada de humor vítreo. Esse humor vítreo muitas vezes ele pode ficar um pouco mais denso por uma alteração do nosso organismo. Às vezes os pacientes que têm predisposição a diabetes, uma hipertensão arterial, pode ter uma condensação maior desse vítreo. Eu costumo dar um exemplo para os nossos pacientes para que seja facilmente entendido, é que se você pega um copo d'água e põe contra a luz, a sombra daquela água é uma sombra uniforme. Se você pega raspas de gelo, que é a mesma substância da água, e coloca dentro daquele copo e mexe com a colher, aquelas partículas de gelo elas determinam uma sombra com uma densidade um pouco maior. Então, essa variação de densidade pode representar essa mancha que o senhor comentou, que a gente na oftalmologia chama de mosca volante. Agora, nós não devemos... Mosca volante. Moscas volante. Começa a ver como isso, deslocando-se. Deslocando. Alguns pacientes comentam, tem um fio de cabelo, outros comentam, tem uma mosquinha que fica voando aqui, eu fico tentando tirar, às vezes eu acho que é um cílios, fico tentando remover e nunca desaparece. O que a gente não deve nunca deixar passar é a ideia de que tudo é normal. A partir do primeiro momento de qualquer sintoma diferente, nós devemos procurar a avaliação de um médico capaz de definir se aquilo é uma alteração natural do nosso envelhecer ou até da nossa patologia de base, porque às vezes a doença não está no olho, como a pressão arterial e o diabetes. Natural não é. Natural não é. Tá. Então a gente tem que avaliar se aquilo é uma condição fisiológica apenas do nosso envelhecer ou se é uma condição adquirida por alguma causa. Às vezes nós podemos ter manchas relacionadas a sangramentos no fundo de olho. Às vezes nós podemos ter manchas que estão relacionadas com extravasamento de líquido por um aumento de pressão, por uma diabetes descompensada. Então, cabe ao oftalmologista, num exame de fundo de olho, num mapeamento de retina, fazer o diagnóstico diferencial dessas entidades. O senhor me diria o tempo que seria ideal para irmos a um médico, a um oftalmologista, para que a gente possa dizer, olha, estou sendo acompanhado, um problema que surja, antes que se agrave, já está sendo tratado? Sim. Cada paciente ele tem um tempo desejado de acordo com a sua característica, mas a gente preconiza, no máximo, pelo menos uma visita anual no oftalmologista. Se nós conseguíssemos ter uma visita semestral, com certeza nós teríamos condições de diagnosticar mais precocemente, de tratar qualquer eventualidade. Agora, isso se faz através do SUS ou não? O serviço público, vamos dizer, nos oferece meios para esses exames ou é difícil? O serviço público nos oferece esses meios, a gente sabe da dificuldade do serviço público em atender a grande demanda, mas a gente não deve deixar que isso seja um empecilho para que se procure uma entidade pública. Eu sou médico voluntário do Departamento de Glaucoma da Santa Casa de São Paulo e todos os dias nós temos vários pacientes que procuram a Santa Casa no intuito de fazer esse exame. A Santa Casa, como um serviço terciário, ela vai avaliar o paciente. A partir do momento que o paciente tem uma alteração que necessite ficar na Santa Casa, a Santa Casa abraça esse paciente e trata daquela doença. A partir do momento que aquele paciente não tem uma doença tão grave ou é apenas uma troca de óculos, a Santa Casa já encaminha esse paciente para os postos de saúde, que são as unidades de baixa complexidade, para que esse óculos seja prescrito, para que esse paciente tenha uma melhor visão. Então, a gente tem que sempre avaliar. A gente não deve deixar que a dificuldade do acesso torne-se um empecilho para a procura de uma avaliação. E quando a vista, os olhos ficam vermelhos, há indício de alguma coisa ou isso é natural, é cansaço? Por quê? Tá. Toda vez que eu tenho uma alteração
do nosso órgão-alvo, que a gente está falando especificamente o olho, ele vai se manifestar com a vermelhidão, no caso dos olhos. Por quê? Nós temos uma película transparente que reveste essa parte branca do nosso olho, que é a esclera, que é a conjuntiva. Essa conjuntiva ela é nutrida por vasos sanguíneos. Qualquer agressão do meio externo que eu recebo no meu olho, eu vou levar um aporte maior de sangue para aquela região para conferir uma maior defesa àquela região. Então, às vezes, quando eu tenho uma irritação por ar-condicionado, quando eu tenho por poeira, quando eu coço os olhos, eu vou ter uma hiperemia localizada que vai se resolver num breve espaço de tempo. A partir do momento que essa hiperemia, que essa vermelhidão do olho persiste por um dia ou mais, deve-se sim procurar um oftalmologista, porque aquilo é um sinal de alerta que nós temos. Pode ser uma conjuntivite, pode ser uma alteração ocular, pode ser uma pequena lesão na córnea que pode dar uma alteração na visão do paciente. À primeira vista a gente vê se não é um cisco ou qualquer coisa. Exatamente, a primeira coisa é mesmo a conjuntivite, que é tão comum. Exato. Praticamente. Eu, por exemplo, que estou em contato com muitas e muitas pessoas, já peguei conjuntivite algumas vezes. Porque às vezes eu cumprimento uma pessoa, porque é por contato, não é verdade? Exatamente. Creio que isso é muito importante que se esclareça, doutor. Exatamente. O contato interpessoal é muito importante, que tenha-se as noções mínimas de higiene. Não é o simples fato de você lavar as mãos já diminui muito a sua chance de adquirir uma contaminação que você adquire entre pessoas, né? Então você deve sempre lavar as mãos, deve usar sempre que possível lenços descartáveis. Aquele lenço de pano que a gente usava no bolso já não é uma coisa tão fácil da gente usar, e eu sei que o senhor tem um, que há poucos momentos eu vi o senhor com um desse. Então é melhor uma caixinha de lenço descartável quando possível, porque você vai usar aquele lenço e vai descartar. Essa contaminação, ela diminui. Então, esses atos mínimos que a gente pode ter no nosso dia a dia vão resguardar-nos de uma possível eventual contaminação externa. Porque a conjuntivite, ela se dá justamente por esse contato. Exato. Eu vejo, cumprimentando as pessoas, e até hoje eu me lembro, estava num determinado ambiente, doutor, e uma senhora de óculos escuros, e veio me cumprimentar, etc., e eu falei, ela disse, me desculpe que eu estou com os óculos escuros, porque eu estou com uma terrível conjuntivite. E me cumprimentando. O senhor agradeceu. Eu agradeci, falei, agora eu preciso lavar. Ainda bem que ela avisou. Mas e aí eu fui imediatamente lavar as mãos, porque senão, se eu colocasse na vista, passaria para mim. E o senhor seria um agente propagador dessa doença. Também, iria a partir do momento que o senhor teve contato, cumprimenta uma outra pessoa. Depois cumprimenta outra e assim vai transmitindo. E aquela pessoa que num momento da vida estivesse com uma imunidade um pouquinho mais desregrada, ela poderia adquirir essa conjuntivite. É engraçado que nós, no consultório, a gente tem contato com o paciente todo dia, mas a gente brinca que nós somos vacinados a cada dia. Então, a gente recebe aquela dosagem de imunização dos nossos pacientes. Então, quando geralmente um oftalmologista pega uma conjuntivite, ele chega a ficar de cama, porque a conjuntivite é uma coisa que pode afastar o paciente do convívio por uns bons dias, porque é uma coisa grave. Então, você vai recebendo aquelas pequenas vacinas daqueles tipo de conjuntivite mais branda, e quando você adquire uma conjuntivite um pouco mais severa. Então, dentro das conjuntivites, nós temos vários tipos, e a conjuntivite viral, que é a mais comum, e nessa época do ano é muito comum você ter a conjuntivite viral, que ela se propaga com uma facilidade muito grande. Você tem que ter alguns cuidados básicos. É sempre bom a gente deixar a informação para o paciente que evite usar qualquer receita milagrosa de chás, de líquidos. Eu brinco muito com os pacientes que, na dúvida, use água, de preferência água benta. Água benta. Porque assim, é uma brincadeira para o paciente entender. O soro fisiológico é a melhor coisa. O soro fisiológico é o melhor que há para lavar os olhos, né? Agora, não tendo soro fisiológico, ferva a água que você tem em casa, coloque num recipiente limpo e pode usar essa água. Não há necessidade de ter o gasto com o soro fisiológico. Porque a necessidade é de limpar, limpeza. A limpeza da vista, né? Exato. E qual é a diferença entre optometrista e oftalmologista? O optometrista é uma profissão não regulamentada no Brasil. Ainda não se tem uma aprovação, até que eu saiba. Optometrista. Optometrista seria aquela pessoa para fazer óculos. Isto é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, e eu acho que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia
tem uma briga muito importante com isso nos órgãos regulamentares. E oftalmologista, nós já estamos... O oftalmologista é um médico, que foi treinado para aquilo. Oftalmologista. O problema em se prescrever um óculos não é errar o óculos. É você não diagnosticar uma doença de base que aquele paciente que veio ao seu consultório trocar os óculos possa ter e a repercussão futura que isso vai acontecer. Todos nós sabemos que na faixa etária até os seus 30 anos é muito pouco a visita a um oftalmologista de uma população geral. Se nós fizermos uma enquete aqui com o pessoal que é mais jovem, muitos deles fazem anos que não passam no oftalmologista. A partir do momento que faz essa consulta, o oftalmologista não visa só o óculos. Ele vai dar uma olhada no fundo de olho, ele vai checar a pressão ocular. E a pressão está ligada também com a pressão arterial? Não tem nada a ver? Não, ela não tem uma relação direta. Não existe, né? Não existe uma relação direta. E nós sabemos hoje que o glaucoma é uma das principais causas de cegueira no mundo. Isso, ela... A pressão ocular. Pressão ocular elevada e leva a uma cegueira irreversível. E a partir do momento que você só troca de óculos, você causa naquele paciente a impressão de que tudo está bem. Trocar os óculos não significa que você tem uma boa saúde ocular. Significa que naquele momento você tem uma visão boa. E no caso do glaucoma, nós temos uma perda de visão concêntrica, ou seja, uma perda de visão que vem de fora para dentro. Quando eu olho num cone, eu vou conseguir ver a imagem do outro lado, só que eu perdi a minha visão periférica. E eu posso até chegar a ter 100% de visão e prescrever um óculos para corrigir a minha visão central. Só que eu perdi toda a minha visão periférica porque não me diagnosticaram uma doença muito grave. Então, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem um trabalho muito efetivo em função disso, de mostrar que é importante um contexto geral. Nós não devemos pensar só na oftalmologia como óculos. Óculos é importante, mas é a coisa menos lesiva. Saúde ocular que devemos ter em mente, né? Então, sem dúvida nenhuma. O optometrista, e isso acontece muito no grande centro, ele fica muito na periferia dos grandes centros, porque ele visa a venda de óculos, ele visa a confecção de óculos. Então, a gente deve ter um certo cuidado com o exame incompleto, porque trocar os óculos é um primeiro passo de um exame oftalmológico. Portanto, vamos realmente a um bom oftalmologista, porque nós devemos ver não só a utilização de um óculos, que não é muito cômodo, já lhe digo, mas também a saúde ocular, que é muito mais importante. E temos agora também um recado, uma palavrinha do Sidney Oliveira. Antes de mais nada, minha saudação amiga, fraterna ao Sidney, que nos acompanha em todo o programa. Desejaríamos que aqui estivesse, mas onde quer, pelas suas ocupações, onde quer que ele esteja, minha saudação e ouçamos a sua palavrinha. Bom dia, Dom Fernando. Bom dia, doutor Cristiano. Dom Fernando, eu vou falar rapidamente aqui da Ultrafarma, porque o tema de hoje sobre saúde ocular é muito importante para as pessoas. Então, olha, eu só quero dar uma dica aí para as pessoas que precisam comprar medicamentos, que o melhor lugar do Brasil para você comprar o seu medicamento é aqui na Ultrafarma. E você pode comprar através da internet, que nós entregamos o seu medicamento em qualquer cidade do Brasil. ultrafarma.com.br. Por telefone, nosso telefone é 11 5591 1466. E as pessoas que moram em São Paulo e aqui na Grande São Paulo, Dom Fernando, a Ultrafarma fica na Estação Saúde do metrô. Lá nós temos 2 lojas do lado direito da Estação Saúde, 2 lojas do lado esquerdo da Estação Saúde do metrô, na Avenida Jabaquara. Se você for com o seu automóvel, inclusive hoje, pode ir hoje, nesse domingo, que as 4 lojas estão abertas. Nós temos estacionamento grátis, se você for com o seu automóvel. E Dom Fernando, continue aí com Deus, médico dos médicos, e essas informações muito importantes do Dr. Cristiano sobre saúde ocular. A sua bênção, Dom Fernando. E nós agradecemos ao Sidney as palavras que ele nos dirigiu. Meu abraço, que Deus o abençoe. E também agora nós temos que a própria Ultrafarma sempre oferece
relógio àquele que está conosco fazendo o programa. Muito obrigado, portanto, em nome do Sidney, né, ofereço a você. Muito obrigado. Obrigado ao Sidney e à Ultrafarma, né? Mas nós queremos lembrar que no próximo domingo, o nosso programa, não perca, Deus Médico dos Médicos, nós vamos ter uma homenagem ao Dia Internacional de quem? Da mulher. Portanto, no próximo domingo, uma homenagem à mulher. Não perca, às 10 horas, aí nós nos encontraremos com o programa Deus Médico dos Médicos. E agora, nós agradecemos de coração ao Dr. Cristiano Caixeta Umbelino, oftalmologista, que esteve aqui conosco, que está conosco, e vamos à oração, ou seja, a gruta, Mãe dos Aflitos, e pedir a intercessão da Mãe, para que nós todos possamos cada vez mais nos colocar nesta obediência à palavra do seu Filho. E, portanto, encontrarmos na graça e na comunhão que realmente nos traz paz e alegria. A você é o que nós desejamos. E vamos à oração. O almoço está servido, gente. Já chegou sim, seu Sidney. Obrigada. Essa passou perto, hein? É a minha vez, é? É, Sidney. Então bati. Ultrafarma.com.br. Você vai gostar tanto que a gente até vai virar de casa. Pronto, já pedi os remédios. Seu Sidney, me adiciona aí. Ultrafarma, tá no coração da gente. Não deve ser fácil essa vida de Lima Duarte. Na padaria ele sempre tem que deixar um autógrafo. No jornaleiro sempre aparece alguém pedindo uma foto. E quando o Lima vai à farmácia, aí é bem diferente, porque aí é a Ultrafarma que vai na casa dele. Ultrafarma.com.br. Até 90% de desconto nos medicamentos e a entrega é grátis. Seu Lima Duarte, o senhor pode me dar um autógrafo? Pois é. É a vida, né, Lima? E nós queremos agora elevar nossa prece a Deus, na intercessão de nossa mãe, querida mãe, Mãe dos Aflitos. Aqui junto à sua gruta, nós nos colocamos em oração. Pedimos a intercessão dela por você, por toda a sua família. Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, rogai por nós. Mãe dos Aflitos, rogai por todas as nossas famílias, por sua família. E nós, Maria, Mãe do Filho de Deus, nossa querida Mãe, Mãe dos Aflitos, pedimos que as bênçãos de Deus desçam sobre todos esses pedidos e súplicas que nos foram enviados e que ela acolha e apresente ao seu Filho Jesus. Que Deus, na sua bondade misericordiosa, na intercessão da Mãe dos Aflitos, Ele abençoe todos esses pedidos e súplicas, agradecimentos, acolhendo em seu coração e vindo ao encontro de cada um de nós, com a sua graça, a sua luz e a sua benção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, rogai por nós. E nós convidamos você para o próximo programa Deus Médico dos Médicos, domingo próximo. Até lá, se Deus quiser.